Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Muito boa noite, queridos. Graça e paz. É um prazer poder estar conectado com você, podendo adorar a Deus juntos, podendo partilhar da palavra agora. Eu queria que você continuasse conectado aí conosco e também conectados com o Pai, conectados com aquilo que Deus está por falar. Eu sei que em casa nós ficamos mais à vontade, mas eu queria que você não se dispersasse por nada agora, que você chamasse aquele familiar ou aquele amigo teu que está próximo de você, mas que talvez está aí em outra atividade. Chame para perto, chame seus filhos. É o momento onde vamos partilhar um pouco da palavra do Senhor. Amém? Se você puder, mande mensagem para alguém agora. Mande o link, esse mesmo link que você entrou. Mande para alguém, convide pessoas a estarem participando conosco desse momento. Em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, ou ligue o seu aplicativo no livro aos Hebreus, capítulo 12. Livro aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 14. Eu quero nessa noite falar sobre a paz que precisamos ter com todos e também a santificação. Amém? Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, interessante, eu estive refletindo sobre esse texto e com certeza existe no seu e no meu coração um desejo de ver o Senhor. Claro que esse desejo existe agora, nesse momento, como gostaríamos de ver Deus, assim, ao vivo e a cores, como gostaríamos de contemplar a Trindade na sua exclusividade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas também eu sei que há no seu e no meu coração um desejo de ver Deus pós-morte. Eu sei que existe um desejo em nossos corações de contemplarmos a Deus depois que morrermos. Cabe aqui lembrarmos que um dia morreremos e um dia iremos ou para o céu ou para o inferno. Nosso espírito, ele volta a Deus, o nosso corpo ao pó, mas a nossa alma, ela vai para o céu ou para o inferno. E aí surge muitos o desejo de, depois da morte, ver o Senhor, de encontrar Deus. Só que, queridos, eu queria, a nível de introdução, pensar com você sobre, se você morrer agora, você de fato verá o Senhor? Você de fato verá Deus te chamando, Deus te acolhendo, Deus acolhendo você em seus tabernáculos? Será que isso de fato acontecerá? Algumas pessoas ainda ousam dizer que não, pastor, todos verão a Deus, todos que morrerem verão a Deus. Queridos, mas isso não é real. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, que nada nos separa do amor de Deus. Você pode ter certeza que o pior homem ou a pior mulher da face da terra, qualquer um deles, ou o pior dos piores, atos que um homem pode cometer, nada disso separa ele do amor de Deus. Você vai ver Paulo dizendo lá em Romanos, nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem demônios, nada poderá nos separar do amor de Deus. E isso é fato, do amor de Deus, porque Deus é amor, queridos. Deus não vai mudar o seu amor por causa do estrupador que cometeu um ato com o seu próprio filho, ou com uma criança, ou aquela pessoa que comete a pior atrocidade da terra. O amor de Deus não muda em relação a isso, porque Deus é amor. Agora, o fato de eu desfrutar dele pós-morte, isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender que existem atos que nós cometemos em vida, que determina se isso vai acontecer ou não. Existem pessoas
que morrem e vão para o inferno. Claro, isso não que é desejo de Deus. Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para Satanás e seus demônios. Mas o homem, desde o princípio, desde Adão, muitas vezes com atos, escolhem sair da presença de Deus. E hoje não é diferente. Nós aceitamos a Cristo, entregamos a nossa vida ao Senhor, mas se os nossos atos não condiz com aquilo que a Bíblia nos ensina, nos instrui, podemos sim morrer e não ver o Senhor. Você pode depois olhar com o tempo, 1 Coríntios capítulo 6, lá contém uma lista daqueles que não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 22 também vai dizer uma outra lista de homens e de mulheres que não vão herdar o reino dos céus. Então não tem nada a ver com o amor de Deus. Deus continua amando todos aqueles que estão na lista de 1 Coríntios 6 e também Apocalipse 22. Agora, herdar a salvação eterna, viver eternamente com o Senhor, implica eu e você guardarmos os mandamentos em nossos corações. A Bíblia vai dizer em Mateus 25, que de 10 virgens, 5 entrou no gozo do Senhor, as outras 5 não, porque não guardaram um azeite. Então, eu e você desfrutarmos de Deus eternamente, implica alguns passos práticos, ainda agora, nessa vida que estamos. E o apóstolo Paulo, aqui em sua carta, possivelmente Paulo, não é claro isso, mas possivelmente Paulo escreveu o livro aos Hebreus ali, sobre o povo hebreu. Ele escreve justamente sobre isso, que para eu ver o Senhor, eu preciso ter paz com todos e santificação. É claro que não se resume nisso, existem muitos outros passos que precisamos dar para herdar a vida eterna, para ver o Senhor. Mas aqui, nessa noite, eu gostaria de falar pelo menos desses dois, que é o que Paulo vem dizer sobre a paz com todos e a santificação. Interessante que ele inicia dizendo o seguinte: segui. E aqui, queridos, eu e você precisamos entender que a paz com todos, ela não virá sobre nós. A santificação não virá sobre nós. Quando a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, e se seguir está nos dizendo, olha, corra atrás, faça a sua parte. A versão King James atualizada e a NVI vai dizer, esforçai-vos para ter a paz com todos e a santificação. A nova tradução, linguagem de hoje, vai dizer, procurem ter a paz com todos e a santificação. Ou seja, esse seguir está totalmente relacionado a nós como filhos de Deus, como seres humanos, a nos dispormos e buscarmos isso com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com tudo aquilo que temos e somos. No grego, essa palavrinha seguir, ela traz a conotação e a definição de correr prontamente a fim de capturar. Fala de eu ir atrás, fala de eu correr com determinação. Então, quando o escritor de Hebreus, ele vai dizer, olha, segui a paz e a santificação, ele está dizendo, olha, corra prontamente, a fim de capturar. Corra atrás desses dois aspectos. Tenha determinação em adquirir isso na sua vida. Então, a palavra de hoje, Deus espera que você e eu tenhamos essa determinação de ir atrás. Ela não virá atrás de nós. E nós vamos ver, principalmente aqui com a paz com todos, ela não vai vir atrás de nós. Nós precisamos ir atrás. E primeiro, o escritor vai dizer a paz com todos. Queridos, e isso hoje é algo que precisamos pensar. A paz com todos é algo que muitas vezes pode, nesses dias, estar em xeque. Porque essa paz com todos vai envolver todos. Vai envolver os seus que você ama, vai envolver os vizinhos que estão à sua volta, vai envolver a igreja que você congrega, a liderança que você respeita, vai envolver a liderança, não só a eclésia, mas a liderança secular, patrão, políticos e assim por diante. Envolve todos, e todos nós precisamos buscar
correr atrás de ter paz com essas pessoas. Eu não tenho que esperar o meu patrão buscar paz comigo. Eu não tenho que esperar o meu amigo do trabalho buscar paz comigo. Eu preciso ir atrás e desenvolver uma paz com todas essas pessoas. Aqui, no livro aos Hebreus, o cenário era de um povo judeu, os hebreus um pouco mais antigo, homens e mulheres que eram conservadores, tradicionais na lei, naquilo que as escrituras lhes ensinavam. E de repente o escritor dos Hebreus, você pode ver, o livro todo, ele está justamente tentando reformular algumas coisas aos olhos daqueles homens, como por exemplo, no capítulo 4 ele vai dizer, olha, entre com ousadia no Santo do Santo. Ele estava refazendo a ideia de que agora não é um tabernáculo que um homem só entra, mas agora todos podem entrar com ousadia. Ou seja, esse livro vem para trazer uma nova ideia. Você vai ver a questão de Melquisedeque, a lei antiga e a lei, segundo Melquisedeque. Você vai ver o escritor tentando trazer esse panorama. E quando ele diz, seguir a paz com todos, o cenário da época era os hebreus, os judeus que estavam se convertendo no primeiro século após a morte de Jesus. Você vai ver então os hebreus se convertendo, mas sendo perseguido pelos hebreus que ainda não haviam se convertido, pelos judeus que ainda estavam na velha aliança, os judeus que ainda não haviam recebido Cristo como Senhor e Salvador, que estavam criticando a postura desses homens, que estava afrontando a fé desses homens. E então Paulo vai dizer o seguinte, olha, seguir a paz com todos. Não espere a paz vir deles, os conservadores, os tradicionais da lei mosaica. Segue vocês a paz com todos. E essa paz, no grego, traz a ideia de uma tranquilidade, traz a ideia de uma destruição de guerra. Ou seja, você e eu seguirmos a paz com todos, traz a ideia de nós vivermos uma vida de tranquilidade com todos, irmãos. Uma vida sem guerra com todos. Eu não vivo uma vida sem guerra só com quem está à minha volta, que eu amo, não. A Bíblia me manda seguir a paz, procurar a paz, correr atrás da paz com todos. Quebrar guerra com todos. No hebraico, paz é shalom, que além de trazer a ideia de viver sem guerras também, sem inimizade, sem briga, também me traz a ideia de viver uma vida segura, com saúde, com prosperidade, bem-estar material e espiritual, com todos. Olha só, se você for ver o original do hebraico, vai trazer, shalom traz essa ideia, eu viver sem guerras, mas viver em paz, em saúde, em segurança com todos à minha volta. Então não se implica uma condição de eu viver em paz com quem eu quero. Não, a ideia do Evangelho é que eu vivo em paz com todos. A ponto que em Mateus capítulo 5, versículo 38, depois você pode ver com o tempo aí na sua casa, Jesus, ele ensinando os seus discípulos a bem-aventurança, ele vai ensinar os seus discípulos a quê? Olha, antigamente era olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistas ao homem mau, mas a qualquer um que te bater na face direita, oferece a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pede e não voltes as costas aos que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Agora olha só, eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que tornei filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre justos e injustos. Jesus aqui está ensinando nas bem-aventuranças
Olha, se o teu inimigo vier contra você, faça o bem com ele. Queridos, Deus está nos ensinando, Jesus estava ali nos ensinando a vivermos em paz, inclusive com os nossos inimigos. Agora, se a Bíblia me manda viver, em paz com os meus piores inimigos, quem dirá com aqueles que estão à minha volta? Quantas vezes nós não estamos em paz com os nossos vizinhos, porque talvez pôs o som alto lá, domingo, 7 horas da manhã. Quantas vezes nós não estamos em paz com aquele que nos fecha no trânsito, ou com aquele que falou mal, de você? Quantas vezes? A ideia de Deus para nós, queridos, se nós queremos sim ver o Senhor, se nós queremos sim viver eternamente com Deus, eu preciso aprender a viver em paz com todos, seja com a esposa, seja com a sogra, o sogro, meu Deus do céu, seja com todos, você precisa procurar essa paz. Por quê? Porque a paz vem de Deus, querido. A paz é algo interior e ela te guarda. Olha só, João 14, 27 vai dizer o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo dá. A paz que eu estou dizendo para você, querido, nessa noite, que você e eu precisamos procurar, buscar, nos esforçar em ter, é a paz que Deus dá. Não é a paz que o mundo oferece. O mundo oferece uma paz quando tudo está bem. O mundo oferece a paz quando não tem pandemia, quando está ganhando dinheiro, quando tudo está acontecendo. Não, mas a paz que Deus dá é uma paz que vem dEle, que independe o que está acontecendo, tem como sim vivermos em paz. É como ensina o nosso pastor, paz, ele resume como aquele pássaro que está em seu ninho, em cima dos seus filhotes, em um dia de muito vento, aonde a árvore fica chacoalhando de um lado para o outro, e o passarinho está lá tranquilo. Isso é paz. Paz, como diz o Luiz Hermínio, não é ausência de guerra. Paz é você viver tranquilo em meio às guerras. Paz é você desfrutar de algo que Deus te dá. Então, nesses dias, entenda, essa paz virá de Deus. Essa paz não virá do seu dinheiro guardado no banco. Essa paz não virá dos filhos que estão bem criados. Essa paz não virá do seu trabalho, do seu patrão. Essa paz não virá da tua igreja. Essa paz não virá dos seus pastores. Essa paz virá de Deus. Somente em Deus, querido. Ele é aquele que pode dar. Porque aqui Jesus, em João 14, 27, nos deixa claro que existe 2 tipos de paz. A paz dele e a paz do mundo. Mas ele deixou claro, eu não vou te dar a paz que o mundo dá. Eu vou te dar a minha paz. E é essa que você precisa correr atrás. E é uma paz interior, querido. Não se baseie com o seu exterior. Pastor, mas está quebrando pau em casa, o meu marido não se converteu, as coisas estão um rebuliço. Pastor, eu estou sendo mandado embora. Pastor, as coisas estão piorando, a enfermidade chegou, a crise estabeleceu. Mas essa paz que Deus dá não é algo externo. A Bíblia vai dizer em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Perceba comigo, a paz de Deus, que excede o entendimento. Olha só, de novo, a paz é de Deus, você tem que procurar nele, e ela vai exceder todo entendimento. Estou em crise, a paz excede a crise. Eu estou em situação difícil, a paz excede esse pensamento. O meu pensamento agora é esse, é ruim, mas essa paz excede isso. Com qual intuito? De guardar o nosso coração. Por quê? Porque é do coração que provém todas as fontes da vida. Essa paz de Deus deseja guardar o teu coração, para que ele produza coisas boas nos momentos ruins. Essa paz de Deus que excede o entendimento, guardará o meu coração, para que o meu proceder seja bom. Como foi com José. Irmão, José passou por todo o processo ruim, mas ele buscou uma paz em Deus, a qual qualquer lugar que ele estava, submetido ao processo de Deus, que fosse lá, no poço,
Se fosse lá na prisão, injustiçado, o lugar que ele estava conectado com uma paz que guardou o coração dele. Como? Quando chegou os seus irmãos, e os seus irmãos então se apresentaram, e ele se apresentou, um dos irmãos disse: agora acabou, estamos fritos, ele nos descobriu, nosso irmão está vivo. Mas José, ele não estava com o olhar do mundo, o coração dele estava guardado em paz, querido, a qual ele disse: eu não vos farei mal algum, porque Deus os usou para me colocar onde eu estou agora. E o que José faz? Prepara Gósen, uma terra que era farta, que era uma terra boa para Jacó, seu pai e seus irmãos. Por que muitas vezes estamos agindo com um coração ruim? Porque o nosso coração não está guardado em paz. Por que damos troco para as pessoas ruins? Porque o nosso coração não está guardado em paz. Porque xingamos aquele que nos fecha lá no trânsito? Porque o nosso coração não está guardado em paz. Por que brigamos? Porque o nosso coração não está guardado em paz. Por que muitas vezes estamos ali querendo o mal dos nossos políticos? Porque sabemos que eles estão errados, mas o nosso coração não pode se envolver com o erro deles. O nosso coração precisa estar em paz, a paz de Deus, de que Deus está no controle, de que tudo coopera para o bem, queridos. Em nome de Jesus, precisamos buscar essa paz. Romanos 12:18 vai dizer: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha o que Paulo está dizendo: o que depender de você, tenha paz. Mesmo que o pau esteja quebrando ali, que a situação esteja alarmada, o que depender de você, tenha paz. Às vezes, irmãos, e eu falo por causa da nossa natureza velha, eu me coloco nisso. Às vezes há situações que ao invés de nós termos paz com todos, a gente bota gasolina e apaga na paulada. Porque é instinto natural, é instinto do velho homem. Mas você foi regenerado, você foi feito uma nova criatura. E o que depender de você, tenha paz. Tenha paz na fila do banco, tenha paz com todos. 1 Pedro 3:11 vai dizer: aparta-te do mal e faz o bem, busque a paz, segue-a. Olha só, agora o apóstolo Pedro dizendo: segue a paz. E como que eu sigo essa paz então, pastor? Com a comunhão com o Espírito Santo, querido. Só com uma comunhão com o Espírito Santo nós obteremos paz. Sabe por quê? Porque a paz é o fruto do Espírito. A paz, diz Gálatas 5:22, que é uma virtude, um fruto do Espírito Santo. Não existem vários frutos, existe um fruto do Espírito com 9 virtudes. É como se fosse uma tangerina. A tangerina é um fruto que tem vários gomos. O fruto do Espírito é esse. É como se fosse a tangerina com vários gomos. Amor, paciência, e vai. Dentre esse fruto, um dos gomos, uma virtude de Deus, do Espírito Santo, é essa paz. E eu posso obter essa virtude buscando o Espírito Santo, dizendo para ele o seguinte: Espírito Santo, eu quero deixar as obras da carne e buscar o teu fruto para mudar a minha vida. Então, em situações que eu não estou tendo paz de Deus, eu busco no Espírito Santo, que é o meu consolador, que é o meu ajudador, que é aquele que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Eu no Espírito Santo, o Espírito Santo em mim, então eu produzo esse fruto. E aí eu me torno um pacificador. Eu vou ter a consequência de ser um pacificador. Felizes são os pacificadores. Então, a nível de paz, queridos, busque ela no Senhor. Gaste tempo buscando no Espírito Santo, e Ele certamente produzirá em nós essa virtude. E eu também queria falar, e encerrando, sobre a santificação. Primeiro, eu busco a paz com todos. E agora, Paulo vai me dizer, possivelmente Paulo vai nos ensinar
que nós precisamos buscar também a santificação. A mesma ideia do início dessa ministração. Assim como eu corro atrás da paz, eu preciso também correr atrás de uma santificação. Santificação no grego me traz a ideia de tornar santo, de me consagrar, de me separar do mundo e de me apartar do pecado, a fim de termos ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Querido, santificação é você e eu deixarmos o pecado, nos apartarmos do caminho pecaminoso e termos uma condição ampla de buscar a Deus. Agora entenda uma diferença. Aqui você pode olhar em todas as versões, não vai dizer santidade, vai dizer santificação, porque Deus não está exigindo de você ser santo. O Antigo Testamento, Levítico, vai dizer: sede santo como eu sou santo. Mas aqui, nesse livro, você vai ver no Novo Testamento, o pedido de Deus para nós é seguir a santificação. Por quê, queridos? Santidade é um estado consumado. E isso você e eu nunca teremos. Em vida, nós nunca conseguiremos ser santo como Deus é santo. Depois que formos arrebatados e levados com Ele, nós seremos santos, em estado consumado. Mas em vida, nós nunca seremos santos, porque pecamos. Agora, santificação, isso é um processo. Por isso que o escritor, ele disse com muita sabedoria: procure, corra atrás, seja determinado a santificação. Porque santificação é um processo. Então, se eu tenho uma maldade no coração, eu preciso correr atrás de mudar essa maldade, de cortar esse mal pela raiz. E depois, pastor, aí eu encontro uma outra área da minha vida em pecado, eu vou correr atrás para me separar em Deus e viver longe dessa prática. Aí depois eu descubro um outro pecado, eu corro atrás e procuro me resolver no Senhor. Por isso, nesses dias, o que eu quero dizer para você é: Deus não espera de você perfeição, querido. Perfeito só Yeshua HaMashiach. Perfeito só Jesus de Nazaré. Mas o que Ele espera de você como um cristão, como um pequeno Cristo nessa terra, é a vontade de correr atrás e abandonar o seu pecado. Por isso que a Bíblia vai dizer: aquele que mente, que não minta mais. Aquele que rouba, que não roube mais. E há uma lista ali. A ideia de Deus é que deixemos o pecado. Sabe por quê, queridos? Porque quando você e eu nos convertemos, a Bíblia diz que nós fomos justificados. Ou seja, Jesus entrou na brecha e nos justificou. Ou seja, nos salvou. Ele rasgou o escrito de dívida. Mas olha que interessante. Mas a prova de que alguém foi justificado ou salvo é esse alguém viver o processo da santificação. Não adianta, queridos, Jesus pagar o preço por mim, me justificar e eu continuar ainda com os velhos atos, com a velha vida de pecado, a velha vida de iniquidade. Eu preciso corresponder a esse ato de justificação, corresponder a esse ato de Jesus na cruz do Calvário e dizer: Jesus, eu pago o meu preço. Eu não preciso pagar o preço para ir para o céu, no sentido, isso é Ele quem faz. A salvação foi Jesus quem pagou. Mas a Bíblia vai dizer, queridos, em Apocalipse 22, uma lista de pessoas que, se não andar com a conduta correta, não entrará nesse gozo do Senhor. A salvação vem por meio dele. 1 João diz isso. Mas eu preciso corresponder para viver essa salvação, para poder sim entrar no gozo do Senhor. Eu preciso aprender a guardar o meu azeite. Eu preciso, como aquelas 5 prudentes, guardar a minha santificação, para poder sim ver o Senhor, o meu noivo, e desfrutar dele. Deus e a santificação, o que Deus pensa disso? Olha só, 1 Tessalonicenses 4,7 vai dizer: pois Deus não nos convocou para a impureza,
Ou seja, Deus não te salvou para você e eu vivermos na impureza, irmãos, mas sim para a santificação. Ou seja, Deus não me chamou para viver a velha vida, Ele me chamou para viver o processo de santificação, de um dia ser melhor que o anterior. 1 Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em todo o vosso procedimento. Por quê? Como os filhos de Deus, nós precisamos ser santificados. E como nós podemos ser santificados? Olha só, queridos, que gostaria que você anotasse isso na sua casa. Como que eu posso, pastor, vencer o mal na minha vida, vencer o pecado que tão de perto me rodeia? Como que eu posso? Olha só, anote aí, mediante a fé, queridos. Atos 26:18 vai dizer isso. Pela união com Cristo, entendendo a sua morte e ressurreição, João 15:4. Pelo sangue de Jesus, 1 João, vai me dizer isso. Pela palavra, a palavra de Deus, ela me santifica, João 17:17. Pelo poder regenerador e santificador do Espírito Santo, Romanos 8:13. Eu consigo ser santificado quando eu me enquadro nisso tudo. Fé, união com Cristo, pelo sangue de Cristo, pela palavra e pelo poder regenerador do Espírito Santo. Não tem essa história de que é impossível, irmãos. Impossível é se eu viver tentando por mim mesmo. Por mim mesmo eu não consigo parar de pecar. Mas em Cristo, com o Espírito Santo, eu consigo viver uma vida de santificação. E qual que é o benefício disso, pastor? Mateus 5:8 vai dizer: feliz os limpos de coração, porque verão a Deus. Se eu desejo ver o Senhor, eu preciso ser limpo de coração. E essa limpeza é um processo, querido. Se você pegar um irmão de 80 anos de conversão, ele está no processo de limpeza de coração. Mas está disposto, está, como nós lemos lá ao início, ele está seguindo a santificação. Ele não baixou a guarda, ele está lutando, como José. José lutou para ser santificado, para não cair em pecado com aquela mulher. Você e eu precisamos ver o Senhor. E o único caminho, queridos, eu encerro aqui. O único caminho de ver o Senhor está aqui, Mateus 5:8. Feliz é o limpo de coração. Eu preciso me limpar. Eu preciso me arrumar para o Senhor. Porque senão eu vou só ter um vislumbre de Deus. E Deus não me chamou para ter um reflexo dele. Não, eu não quero estar aqui e vendo as pessoas subindo e ele levando elas. Não, queridos. Eu não quero ver ele com o seu cavalo branco na sua coxa escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o seu manto de glória, a sua espada desembainhada. Eu não quero ver ele de longe subindo com a igreja e eu tendo um vislumbre dele. Não. Eu quero ver ele. Porque, olha só, enxergar é algo superficial. Isso aí todo mundo vai ver Jesus um dia. Desculpa, todo mundo vai enxergar Jesus vindo um dia nos ares. Mas ver Jesus, só os limpos de coração. Enxergar, superficial. Ver, algo profundo. É isso que você precisa almejar. Até a tradução Mensagem vai dizer o seguinte, sobre o texto de Hebreus que nós lemos no início. Esforcem-se para que seja possível a convivência uns com os outros e a convivência com Deus. Senão, o máximo que vocês vão conseguir é um vislumbre, um reflexo de quem é Deus. Ah, querido, você aí na sua casa, você precisa estar indignado agora, dizendo para Deus: Deus, eu não aceito um vislumbre, eu não aceito um reflexo, eu quero ver o Senhor. É um desespero como o de Moisés. Não, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Aí Deus diz para ele: não, meus sinais vai com você. Não, eu não quero sinal, eu quero a tua presença. Porque sinal, querido, maravilhas, prodígios, isso até aquele que não quer compromisso com Deus faz. Mateus 7 vai dizer isso: olha, eu expulsei em teu nome, eu curei em teu nome. E ele vai dizer: aparta-te de mim que eu não te conheço.
Não é porque você fez coisas em meu nome que você vai para o céu comigo. Você vai para o céu comigo. Vinde a mim, benditos do meu Pai. É aqueles que ouviram e praticaram a palavra do Senhor. Os que se limparam de coração e que buscaram ter paz com todos. E finalizando, Salmos 34, 14, vai dizer assim: aparta-te do mal e pratica o bem. Isso fala de santificação. Procura a paz e esforça-te por alcançá-la. Amém, queridos? Eu sei que o teu desejo é de ver o Senhor. Eu sei que o teu desejo é viver eternamente com Yeshua HaMashiach lá nas alturas. Mas para isso, se esforce, corra atrás desta paz e desse processo de santificação. Se submeta a esse processo, e nós estamos aqui para te ajudar. Um dos passos para você ser curado de pecados é confessar ele para o teu irmão. É você abrir o teu coração para pessoas que são sóbrios, que vão poder te ajudar. Ali, quando você confessa para o teu irmão o teu pecado, você ali está sendo curado. E você está entrando no processo de santificação. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Eu gostaria que você, aí na sua casa, você fechasse os seus olhos agora. Queridos, seguir está totalmente relacionado a uma postura sua e minha. Morrer na cruz, Jesus fez isso. Ressuscitar ao terceiro dia, o Pai o fez isso pelo Espírito Santo que estava naquele sepulcro. E com direito no ato de Jesus, ressuscitou ele dentre os mortos. Agora, santificação e paz depende de você. E o primeiro passo talvez que você pode dar nessa noite é começando a falar com o Senhor. É começando a entregar o seu coração para Ele. Talvez você vai dar nomes de pessoas que te afligem. Talvez esse faraó que te aflige, que te machuca, que te oprime. Coloque em oração diante de Deus. Coloque esse pecado que de perto te machuca diante do Senhor. Em nome de Jesus. Roupas da santidade e mergulhar. Nos ajude a isso, Pai. No Santo dos Santos. Estamos dispostos e disponíveis para isso. Em nome de Jesus, leva-nos, leva para a igreja isso, Pai. Em nome de Jesus. Quero exalar mais de Deus. Nosso coração esteja desprendido dessa terra, Pai. Essa canção, o Senhor disse totalmente, Senhor, o nosso coração ao Senhor. Nos ajude, Deus, que possamos ver o Senhor,
Senhor, não queremos como aqueles discípulos a caminho de Emaús, que só sentiu no coração algo. Não, nós queremos ver o Senhor, Pai. Não queremos só sentir uma revelação, não queremos só sentir um poder do Senhor. Não queremos terminar nossa carreira dizendo, mas não é que nós sentimos Ele. Não, Pai. Nós queremos te ver. Nós queremos viver uma vida toda contigo, Pai. Nós queremos ver os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, até 1000 gerações, vendo o Senhor. Senhor, se morrermos agora, estaremos à espera do grande dia, junto com os heróis da nossa fé. Estaremos junto com eles esperando o dia do arrebatamento, mas veremos o Senhor. Se o Senhor voltar agora, nós subiremos vendo o Senhor, Pai. Não queremos um vislumbre, um reflexo. Por isso vale a pena agora chorarmos, sofrermos o dano, porque se nós vermos o Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima. Naquele grande dia, Pai, o Senhor enxugará. Por isso, fale com tua igreja. Em nome de Jesus, fale com o teu povo. Use essa palavra para ministrar corações. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Guarda essa palavra no teu coração.